Fala galera, beleza? Todo mundo bem? Espero que sim. Tanto vocês como os familiares. Professor Aldo aqui trazendo a última aula do semestre, a última aula desse ano letivo, esse ano difícil que nós tivemos, né? Mas que foi de muita aprendizagem, né? Não somente na questão cultural, né? Não somente na questão pedagógica, né? Aquilo que a gente recebe da escola, mas foi um ano assim para a gente refletir, para a gente valorizar a família, né? Para a gente valorizar a nossa casa, para a gente pensar no próximo, né? Enfim, foi um ano assim, apesar da dificuldade, um ano muito rico na questão de aprendizagem, né? Na questão de princípios. Bom, nossa última aula, né? Então a gente vai falar um pouco aí sobre danças, né? Percebo que muitas das vezes, ainda mais para os meninos, é muito difícil, né, essa questão da dança, né? Existe muita timidez, são poucos aqueles que se arriscam, né? Mas, deixa eu falar um negócio para vocês. Um dia eu participei de uma palestra e durante a palestra teve uma oficina de dança, né? Ali o professor ele nos deu a oportunidade de aprender algumas danças, né? Da região norte e nordeste do país, e ele estava lidando ali com muitas pessoas que não sabiam dançar, e ele falou uma frase que eu não esqueço até hoje, né? Ele disse que todo mundo sabe dançar, né? Independente se você mesmo ou se outra pessoa acha que você não sabe se expressar, né, corporalmente na forma de dança muito bem, na verdade todo mundo sabe dançar. E a dança, ela faz parte do ser humano. Vocês já perceberam, criancinha pequena às vezes nem sabe andar ainda, quando toca uma música ele acompanha com o corpo? Ela está dançando, está acompanhando o ritmo, né? Isso é a dança. Não precisa ter timidez, não precisa ter vergonha se você acha que de repente, né, está fora do ritmo, né? Tudo é questão de se adaptar. Você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, até que chega uma hora e fala assim, nossa, agora tá legal, né? E nessa oficina eu sou muito tímido, né? Diante de muita gente assim, é difícil eu conseguir me abrir. E teve uma oportunidade que ele fez uma roda ali, tinha mais de 200 pessoas, né? Fez uma roda, fechou a quadra inteira de pessoas assim, ó, em volta, né? E ele ia apontando várias pessoas e a pessoa tinha que ir no meio, né? E apresentar um movimento acompanhando o ritmo da música, até que chegou a minha vez e eu tive que fazer. Só que quando a gente percebe que a gente está igual a todo mundo, a gente perde o medo, a gente perde a vergonha, né? Porque está todo mundo ali para aprender. Bom, mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre a dança. A dança é uma expressão corporal, né? Talvez assim, uma das mais antigas do mundo, né? Nasceu com o homem, né? Ele vai acompanhando o ritmo do seu próprio passo, o ritmo da sua corrida, o ritmo da batida do relógio, o ritmo da batida do coração, e ele faz um movimento, né? E através da dança a pessoa pode expressar os seus sentimentos, né? Se ele está com raiva, se ele está alegre, se ele está feliz, se ele está triste, né? Ele consegue expressar tudo isso por meio da dança. A dança pode ser feita em grupos, pode ser feita individualmente, pode ser feita em duplas, enfim, existem vários tipos de dança, né? As danças têm classificações, né? Por exemplo, dança que são feitas em pares, né? Homem e mulher, são classificadas como dança de salão, né? O forró, o que mais? O samba de gafieira, né? O sertanejo, o universitário, né? Que dança de dois, né? São classificados como danças de salão. As danças dos indígenas, por exemplo, né, dos índios, eles fazem danças dependendo do período que eles estão, do que eles estão vivenciando naquele momento, eles fazem uma dança. Aquele tipo de dança é considerado uma dança primitiva, né, porque é de um povo exclusivo. As danças
das regiões do nosso país, né? Lá no norte tem o boi bumbá, né? No nordeste, no Pernambuco tem o frevo, né? Esse tipo de dança são considerados de danças folclóricas, né? Ou de danças regionais, né? Enfim, cada tipo de dança tem a sua classificação, né? Recebe algum nome devido ao período em que foi criado, ou o local que foi criado, enfim, ou o objetivo. A gente vai falar, né, mais sobre danças urbanas. O que é danças urbanas? Danças urbanas são tipos de dança que foram desenvolvidas nos centros urbanos, né, nos guetos, nas favelas, nas ruas das grandes cidades, né? Essas são danças urbanas. Quais são essas danças urbanas? Por exemplo, o hip hop, o funk, né, é uma das mais conhecidas, o K-pop, né, que está fazendo muito sucesso. Tem um tipo de dança que é chamado de waving, tem o looking, né? Enfim, são vários tipos de dança que são classificadas, né, como danças urbanas, mas a que a gente mais conhece, né, talvez seja o hip hop e o funk, né, e o K-pop, que é novo, que está, né, fazendo muito sucesso ultimamente. A gente vai começar falando sobre o looking, né? O looking é um tipo de dança, a palavra looking no inglês, traduzido para o português, significa trancar, né? Fechar, né? O professor de inglês pode falar um pouco melhor sobre isso, né? E as danças, né, desse tipo de dança, a impressão que dá é que realmente está trancando o movimento. Usa bastante a articulação do cotovelo, do braço, do joelho, né? Com o movimento tá assim. Bastante articulação dos ombros, né? Na época, né, os dançarinos, na maioria das vezes em grupo, dançavam de suspensório, né? Isso era um tipo do traje, né, para dançar esse tipo de dança, que é chamado de looking, né? É original dos Estados Unidos, né, esse tipo de dança. Na verdade, a maioria das danças classificadas como danças urbanas tem a origem nos Estados Unidos. O funk, né, o funk que nós conhecemos hoje não tem nada a ver com o funk original, o funk raiz, que surgiu também nos Estados Unidos. O funk de lá, ele teve origem, né, de ritmos como, por exemplo, o jazz, o blues, o gospel, né? Isso deu origem ao funk, né? Um dos nomes assim mais conhecidos, né, foi o James Brown, né? Ele talvez é considerado aí o pai do funk. Só que existe vários tipos de funk, né? Esse que eu estou falando é do funk tradicional, né? Aí a partir disso houve várias derivações, né? Teve vários tipos de funk, né? Cada um foi criando algo, colocando algo a mais, né? Até que ele chega aqui no Brasil, né? Mais ou menos nos anos 80, né? Então ele chegou numa forma de uma música que era conhecido como Miami, né? Então existiam os passinhos tal no baile, e daí eles mudam a ideia, né? O brasileiro pega a música e começa a colocar letras em cima. Só que no início, as letras do funk aqui no Brasil, eles falavam muito sobre a questão social, falava sobre a luta do povo, por exemplo, numa favela, a questão da dificuldade deles, do dia a dia, né? Enfim, essa era a ideia,
era passar a forma de viver, né, do cantor ou da região onde ele morava, né? Aí o tempo foi passando, né, foram sendo criadas outros tipos de funk e chegamos no funk, né, conforme ele é hoje, né? Parar aqui, fazer um parênteses, qual que é a sua ideia a respeito do funk, né, dos dias atuais? Existem letras muito boas, né, letras que falam ainda sobre o dia a dia, sobre questão social, né? Ainda há pouco foi lançada uma música no ritmo de funk, né, onde o cantor fala sobre passar uma ideia para os irmãos meus, assim ele fala, né, que não precisa morrer para falar com Deus. Ele está falando sobre pessoas que se viciam em drogas, né? É uma letra, né, muito interessante, né? Mas infelizmente existem muitas letras, né, que faz apologia ao uso de droga, apologia ao crime, né, que objetifica o corpo da mulher, por exemplo, né? Essa é a parte ruim do funk. Assim como existem outros ritmos também que tem a sua parte boa e a sua parte ruim, né? Então eu gostaria de aconselhar você a ouvir sempre músicas boas, tá? Com letras que possam agregar, com letras que possam, né, trazer algo de bom, né, para você, para sua família, para o local onde você mora. Enfim, vamos continuar aqui. Em seguida a gente vai falar sobre o hip hop, né? Um hip hop assim que é um estilo de dança, um estilo de música, né, que é assim, é muito influente entre as danças urbanas. O hip hop, né, ele é muito mais do que dança, muito mais do que música. O hip hop, a gente já vai ver por último aqui, a gente vai falar sobre dança de rua, né? Então, a dança de rua, vamos ir para a dança de rua, depois a gente volta no hip hop. A dança de rua, ela é a mistura de vários tipos de dança urbana. O locking, o waving, o popping, né? Enfim, é uma mistura, geralmente é feito em grupos, né? E os movimentos que eles fazem ali, muitas das vezes são movimentos que já foram ensaiados, né? Que já é uma coreografia já pronta, né? Movimento rápido, movimento lento, às vezes tem os braços fazem o mesmo movimento, ou às vezes o pescoço vai para o lado, o braço vai para o outro, né? Essa é a dança de rua, né? Muitos fazem saltos mortais, né? E ele também surgiu nos Estados Unidos, e a partir dele veio então o hip hop, né? As músicas da dança de rua, ou do street dance também, como é chamado, são sempre com batidas mais fortes, né? Então, a partir dele surge o hip hop, né? Onde eu queria chegar. O hip hop, ele é formado por música, né? Através do MC, que é o mestre, significa mestre de cerimônia, é o que vai puxar a música ou vai animar a festa, o ambiente. O DJ é aquele que toca os discos, né, que coloca o fundo musical para o MC cantar em cima. Existe aí a dança, que é feita pelo b-boy ou a big girl, no caso o b-boy é o garoto ou a big girl é a garota, né? E existe também um outro elemento que é da arte, né, que é o grafite, onde através do grafite o grafiteiro vai expressar ali as condições, a forma em que ele vive. Também está ligado bastante à questão social, o próprio grafite. Então esse é o hip hop, né? Ele pega como música o rap, né? Ele pega como dança o break, né? E também une a questão do DJ junto com o grafite e forma o hip hop, né? É uma mistura de arte, é uma mistura de dança, de música, né? E tanto a dança de rua, né? O street dance,
como hip hop, né, ou a maioria dos ritmos considerados como danças urbanas, fala bastante a respeito de desigualdade, fala muito a questão racial, né? A gente está vivendo aí períodos, né, onde se fala muito sobre a questão racial, onde a gente pode ver, né, nitidamente a questão do preconceito, do racismo, que existe muito, né, na nossa sociedade, né? E o hip hop, né, fala diretamente sobre isso, né? Essa é a ideia, é passar uma mensagem, passar uma letra, né, para as pessoas refletirem, né? Essa é a verdadeira música, essa é a boa música, né? Fazer com que as pessoas reflitam, né? Pense não somente nelas, mas pense nos outros também, porque às vezes eu posso estar bem, né? Mas tem gente em condições muito piores do que eu, que talvez eu nem imagine. Essa é a ideia do hip hop. Bom, então a gente falou aqui sobre danças urbanas, né? A gente viu aí que existe, dentro do que a gente pode classificar como danças urbanas, existem vários ritmos, né? O locking, o hip hop, o funk, né? A gente viu aí que a dança de rua, street dance, que também é um tipo de dança urbana, né? É a mistura de vários tipos de dança, tá? Essa é a dança de rua. Bom, para finalizar aqui, eu deixei algumas questões para vocês responderem, tá? Para vocês pensarem um pouquinho aí. A questão 5 é uma pergunta pessoal, né? A gente vê muito ainda, falei lá no início do vídeo, que tem muita ainda essa questão de homem dançar, né? Ou de repente existem danças que só os homens fazem ou só as mulheres fazem. Por exemplo, no funk, ainda mais no funk brasileiro, né, a maioria das vezes a maior parte é as mulheres que dançam, né, na maioria das vezes. No hip hop, a grande maioria das pessoas que dançam são homens, né? São movimentos acrobáticos, né? Nas rodas de hip hop também a maioria são homens, mas existem muitas meninas que dançam também. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito, né? O que você pensa do homem dançar, da mulher dançar, né? O que você pensa a respeito da mulher de repente querer dançar um hip hop, onde na maioria das vezes a maior parte é feita de homens, né? Ou de repente um homem dançar uma música de funk, talvez uma música onde é necessário balançar mais o quadril, rebolar um pouco mais. Qual que é a sua ideia a respeito? Por último, né, eu falo aqui para você chamar a sua família, né, e vocês vão colocar aí qualquer música que seja de uma dança urbana, né, do gosto de vocês, né. Nos anos 80, nos anos 90 existia aí os passinhos do Miami, né, talvez os pais de vocês possam conhecer. Pergunte para eles, né, peço para eles ajudar vocês a montar uma coreografia aí. Para ficar legal, você pode gravar um vídeo aí de 1 minuto e enviar para mim. Combinado? Beleza? No demais, se cuidem, se protejam, né? E fico no aguardo do retorno da atividade de vocês, tanto essa como as outras que já foram enviadas. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus.